Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus e eu creio que o Senhor vai falar, como falou de manhã, uma palavra direcionada e também tem tudo a ver com o ano que nós estamos vivendo, o ano da consagração. E o título dessa mensagem é A Unção de Deus. Amém? Então nós cremos que o nosso Deus é um Deus que unge os seus servos, os seus filhos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 61. Isaías 61, nós vamos ler os 3 primeiros versos desse texto bastante conhecido, que fala sobre as boas novas da salvação, uma profecia do profeta conhecido como messiânico ou evangélico, porque ninguém falou no Velho Testamento com tantos detalhes a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo Jesus. Então a palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Pai, esta é a tua palavra poderosa, viva, como a espada de 2 gumes, penetrante, apta a discernir os pensamentos da mente e do coração, e nesta noite nós pedimos que haja mais uma vez uma revelação em cada coração. Haja, Deus, muito mais do que simplesmente uma interpretação, ó Deus, intelectual. Haja uma revelação no Espírito, e que nós saiamos daqui totalmente transformados, cheios da presença de Deus, ungidos pelo teu Espírito, e esse mesmo Espírito nos convença de tudo aquilo que o Senhor quer para nós, os seus desígnios e a sua vontade. Usa, Deus, o teu servo como o Senhor quer, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém, glória a Deus. A unção de Deus. Esse texto fala exatamente de uma unção que foi derramada sobre o Messias, Cristo, o nosso Cristo Jesus. Aqui, aproximadamente 700 anos antes da sua encarnação, ou seja, do verbo se tornar carne e habitar entre nós, nós vemos aqui o profeta falando que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, na primeira pessoa, mas ele estava dizendo a respeito de Jesus. E mais adiante nós vamos falar sobre essa unção que estava sobre a vida de Jesus. Mas, olhando aqui, nesse texto nós temos uma parte do Velho Testamento. E no Velho Testamento, ou na Velha Aliança, nós vemos que a unção, ela se manifestava de uma forma bem peculiar. Embora tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós sabemos que esta unção vinha de Deus e ela se manifestava na vida de homens e mulheres através do Espírito de Deus. Amém? Amém, povo de Deus? Mas nós sabemos também que a unção era vista como um ato de Deus, ou seja, era algo que Deus tinha volição, ele de forma intencional derramava aquela unção, aquela capacitação. Lá em 1 Samuel, por exemplo, capítulo 10, verso 1, diz que Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Ou seja, era uma unção, um ato de Deus, em que Saul, então, foi ordenado, foi aqui separado para reinar sobre Israel. Mas também a unção de Deus no Velho Testamento, a palavra remetia, estava associada ou era empregada como
a ideia do favor divino, ou seja, a concessão da graça de Deus. Temos, por exemplo, os Salmos de número 23, no verso 5, onde Davi vai dizer: preparas-me uma mesa perante os meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, preparar uma mesa diante dos inimigos é só para aquele que recebe o favor de Deus. Quantos aqui recebem o favor de Deus? Então, na verdade, a unção do óleo sobre a cabeça de Davi dava a ele condição dele desfrutar dessa graça, dessa concessão do favor de Deus na vida dele, amém? Mas também a unção de Deus no Velho Testamento está associada exclusivo ou estritamente ao derramamento do Espírito Santo. Nós falamos da consagração de Saul, mas na consagração de Davi, que sucedeu Saul, nós vemos exatamente esse cenário. 1 Samuel 16:13, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, depois da unção com óleo, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E eu estou declarando nesta noite que o Espírito do Senhor vai se apossar de você também, porque uma unção fresca vai ser derramada sobre a sua vida. Você toma posse disso em nome de Jesus? Sabe, nós precisamos crer nisso, que o mesmo Deus que operou no Velho Testamento, na Velha Aliança, opera agora, e muito mais nós vamos perceber a graça dele, o favor dele. Se ainda nos bens que eram ainda sombras dos bens vindouros, muito mais agora que nós temos palpável em Cristo Jesus essa nova realidade da unção de Deus. Então, por exemplo, queridos, quando um rei israelita tomava posse, ele não era apenas coroado, não era dado apenas uma coroa para governar, mas ele era ungido. Então ele recebia coroa para governar e unção para dar sabedoria. Porque coroa para governar, outros reis da terra tinham também, e tinham certa autonomia e governo, mas só aquele que é ungido vai mover no sobrenatural. Deus está te chamando não apenas para um governo trivial, Deus está te chamando para ter uma unção de sabedoria e de uma capacitação sobrenatural. Você recebe? Vai recebendo aí, que hoje tem muita unção sobre a sua vida. Aliás, todos os domingos tem, né? Mas hoje tem uma palavra específica sobre a unção. Deus colocou no nosso coração para exatamente startar aqui um renovo na minha e na sua vida, amém? Eu preciso dessa unção. Quantos precisam dessa unção? Sabe, a Bíblia também vai falar, vai contar que em momentos cruciais, situações adversas, pressões, situações de grande responsabilidade, alguém passa por isso aí? Então, nesses momentos, homens e mulheres foram ungidos para poder romper com as suas limitações humanas, com as suas limitações terrenas. Então, talvez na hora que você está sofrendo mais pressão, quando você está lidando com mais adversidades, situações de grande responsabilidade, creia que o Senhor vai derramar uma unção fresca sobre a sua vida, exatamente para você romper com aquilo que seria um limite, seria uma barreira, seria um obstáculo, mas o Senhor vai te colocar com os pés como os da corça. Você vai correr, você vai esperar no Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor, porque você está cheio da unção, você já está respondendo essa unção nesse lugar, você já está respondendo a unção nesse lugar. Isso é bom demais, quando a igreja já responde a unção de Deus, quando ela já começa a ativar o modo fé e começa a absorver tudo aquilo que Deus tem para ela. Sabe, Deus está pregando para você, só está usando um anjo da igreja para fazer isso, mas é Ele que está falando contigo. Então anota aí, unção é a capacitação sobrenatural de Deus.
segundo um propósito celestial, a fim de que uma pessoa ungida realize aquilo que no natural não conseguiria. Anotou? Não, vou repetir. Unção é a capacitação sobrenatural de Deus, segundo um propósito celestial, a fim de que a pessoa ungida, a fim de que eu, ungido, realize aquilo que no natural eu não conseguiria. Esta é a capacitação que Deus está derramando sobre a sua vida nesta noite, em Cristo Jesus. Porque mais do mesmo não resolve. Fazer coisas medianas e triviais os incircuncisos fazem, mas aqui estão homens e mulheres cheios do Espírito da fé, cheios de Deus, nasceram de novo, estão capacitados. E em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, você já é ungido. Eu quero profetizar, 1 João 2,20, ouça o que a Bíblia diz. Mas vocês têm a unção que vem do Santo. Quantos aqui nasceram de novo? Quantos aqui nasceram da água e do Espírito? Quantos aqui foram regenerados, segundo uma semente incorruptível em Cristo Jesus? Então eu quero profetizar novamente 1 João 2,20. Vocês têm a unção que vem do Santo. E esse santo não é um santo com um S maiúsculo, um S minúsculo. Não é o São Ricardo, São Patrício, não São Jorge. Não, é o Santo de Israel. É aquele que o profeta profetizou dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os cativos. Sabe, é esta unção que está sobre a sua vida. Sabe, nós precisamos saber, precisamos entender, quando João também escreveu o Apocalipse, e lá no início do Apocalipse, no capítulo 1, nos versos 5, na parte B e no verso 6, traz uma grande revelação a respeito desse governo e dessa unção. E ele diz em Apocalipse 1, 5, parte B e verso 6, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Querido, preste atenção. Quando nós vemos aquele que nos ama, quem é aquele que nos ama? Jesus, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Quem é esse? Quem é esse? Diga: Jesus. E nos constituiu. Me lembrei daquela mensagem: Deus não trabalha conosco segundo a nossa deformação, e sim com a nossa constituição, não é? Ele nos constituiu. Sabe o que é constituir? Ungir. Ele nos ungiu, Ele nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes. Eu acho interessante, essa aqui é a NAA, que é a mais top, viu? Amém? Ela é fiel aos originais e é uma versão mais coloquial, mais fácil de entender. Mas nesse versículo eu gosto da ARC, Almeida Revista e Corrigida, que diz: Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então eu vejo diante dos meus olhos muitos reis e rainhas, muitos sacerdotes e sacerdotisas. Só quem crê nisso dá um glória a Deus aí, querido. Sabe, ele está falando que ele nos constituiu. Como? No amor dele, pelo sangue que nos libertou dos pecados. Então agora há uma nova constituição, há uma unção que agora nos empoderou a reinar e ministrar. Então não é só reino com coroa, mas é reino com unção. É um reinado de sacerdotes que podem ministrar, podem interceder, porque estão ungidos para isso. Mas toda a honra, toda a glória, domínio para todo sempre a Ele.
Você pode dizer amém? E por isso Paulo também, aos Coríntios, na segunda carta dele aos irmãos da Acaia, lá em Corinto, ele vai dizer, no capítulo 1, verso 21, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Amém? Paulo está apresentando, de certa forma, nessa sessão, um pouco das suas credenciais apostólicas, porque muitas vezes ele fez isso para validar aquilo que ele fazia como um pai espiritual. Então ele vem dizendo, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu, é Deus. Então é Deus que te unge. Você é ungido de Deus. Quantos tem Cristo aí? Cristo, a palavra Cristo é uma palavra grega, Messias é uma palavra hebraica. Cristo e Messias é a mesma coisa. Cristo em grego, Messias em hebraico. E o que significa essa palavra? Ungido. E aonde Cristo está agora? Pastor, está à destra de Deus intercedendo. Sim, Ele está à destra de Deus intercedendo por nós, mas Ele também está em nós. Por isso, agora o Cristo ungido está em você, então você também foi ungido pelo Pai. Amém, Jesus? Agora nós precisamos entender que isso não é opcional, isso não é uma alegoria, isso não é, algo que nós podemos dispensar. Um crente que realmente quer viver uma vida piedosa, cheio de propósitos, cheio da vida de Deus, ele não pode preterir a unção de Deus, porque nem o Cristo, nem o nosso Jesus, como homem aqui na terra, ele ousou a fazer a sua obra, o seu ministério público, sem a unção de Deus. É verdade, pastor? Sim. Atos 10, 38. Atos 10, 38 diz exatamente como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o próprio Cristo, Jesus, ele foi designado, ele cumpriu a sua missão, o seu chamado, mas não antes de receber a unção do Pai, a unção do alto. O Pai ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Essa mesma unção do Espírito Santo e poder também está sobre a sua vida, igreja do Senhor. Você precisa crer que você, para fazer essa obra, para viver a vida comunitária da igreja, para se mover neste mundo mau e ser sal e luz desta terra, você não pode fazer sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, sem a unção. Mas eu vim aqui para dizer que o Santo já te ungiu. Você tem a unção de Deus. Então diga assim: e como Deus ungiu a Jesus e a mim também, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga assim: Deus é comigo também. Sabe, a unção, ela se apega a nós. A unção se apega a nós. Os demônios reconhecem a unção. O mundo espiritual reconhece a unção. Às vezes as pessoas fingem, com uma certa autoridade, mas quando entra uma pessoa que não apenas tem coroa, mas tem unção, é diferente. E é isso que Deus vai fazer nessa geração. É isso que Deus vai levantar você para ser esse ungido aonde você estiver. Esta nova realidade, querido, da capacitação sobrenatural do alto,
pode ser identificada por meio de duas evidências. E a mensagem, ela vai girar agora em cima dessas duas evidências. Então, como eu identifico uma pessoa ungida? Como eu tenho evidências de que essa pessoa recebeu essa capacitação sobrenatural do alto? Como eu posso perceber essa nova realidade espiritual? Através de duas evidências. Quantas evidências? Duas, pelo menos. E de forma didática, eu acredito que essas duas, elas são as mais importantes. E de fato, nós precisamos mergulhar nelas. Nós já conhecemos, mas nós precisamos linkar com a nossa vida espiritual e também identificarmos a unção que vem do Santo que está sobre as nossas vidas. A primeira evidência dessa capacitação sobrenatural, ou seja, dessa unção na sua vida, é quando você manifesta o fruto do Espírito. Ou seja, a primeira evidência da unção de Deus está ligada à manifestação do fruto do Espírito. O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, abra comigo. É sempre bom nós lermos o texto, porque nós conhecemos, mas nós precisamos trazer à memória o que traz esperança, e também não nos esquecermos daquilo que deveríamos nos lembrar. Então, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, falam exatamente do fruto do Espírito, e diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Vamos lá? Diga assim: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há lei. Então preste atenção, querido. Nós vemos aqui atributos morais de uma pessoa que é ungida por Deus. Aqui nós vemos no fruto do Espírito um brotar da vida de Deus em situações muitas vezes cotidianas, em que as pessoas não agem assim, a não ser que forem, uma troca. Então nós precisamos entender que muitos pensam na unção como uma ideia de algo místico e transcendente. Evidentemente, quando alguém é ungido, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, claro que coisas sobrenaturais ocorrem, mas elas não são o nascedouro, elas não são a raiz, elas não são, elas são desdobrar da vida de Deus em nós. Então as coisas sobrenaturais, elas acontecem, mas nesse caso do fruto do Espírito são coisas aparentemente naturais, mas que o mundo não consegue fazer. São aparentemente naturais, mas o homem natural não consegue fazer. Quem consegue fazer é o homem espiritual, aquele que nasceu de novo e foi ungido pelo Senhor, recebeu uma unção para isso, porque de fato, esta unção, ou essa manifestação do fruto do Espírito, nos capacita a andarmos acima do natural, em situações nas quais a vida nos exigirá mais do que nós temos a oferecer. Você recebeu isso? Então, o fruto do Espírito é uma capacitação sobrenatural, porque o fruto não é meu, não é seu, é do Espírito, e o Espírito é sobrenatural, ele é transcendente, mas ele vai manifestar em coisas naturais do cotidiano. Mas você vai dar uma resposta diferente das pessoas que agem simplesmente no âmbito terreno, no âmbito natural. Então nós precisamos entender isso. Eu quero dar alguns exemplos. Por exemplo, o amor e a fidelidade, que são gomos do Espírito, do fruto do Espírito. Amém? Porque o fruto do Espírito, tem pessoas que falam assim, os frutos do Espírito. Eu entendo e não tem problema nenhum. Fala para o seu irmão, está tudo certo. Você já falou, né? Frutos do Espírito. Está tudo certo. Mas aqui, pelo que consta, é fruto do Espírito. Então pensa numa mexerica, aí está tudo certo. Se você tem uma unidade,
desse fruto, uma mexerica, quantos frutos você tem? Um só. Mas quantos gomos? Muitos, não é? Então o fruto do Espírito é uma mexerica, que é um fruto só, mas tem 8 gomos. Se você contar aqui, são 8 gomos: alegria, amor, etc. Então o amor e a fidelidade são gomos desse fruto. Muitos dizem ter, mas só conseguem expressá-los enquanto são correspondidos. Muitos dizem ter. Hoje a palavra de ordem é o amor, né? Eu vou até pular essa parte, porque senão pode ser que tenha uma conotação política. Mas hoje o que se fala de amor é uma coisa assim, mas se você for espremer mesmo, não tem nada de amor. É ou não é? Porque na verdade é somente um amor natural, e o amor natural, ele, para passar a ódio, é rapidinho. O amor natural, a pessoa até mata, chamado amor passional, crime passional. Olha, crime passional, amou tanto que matou. Eu conheço um amor que ama tanto que morre, que é o amor de Cristo. Ele amou tanto que ele morreu por nós. Você está disposto a morrer pelo seu cônjuge? Você está disposto a morrer pelo seu cônjuge? Cadê os maridos aí? Pelo que consta, não é a esposa não. Você olhou para a esposa e ficou assim, e aí? Não, é a mulher que vai falar para o marido, e aí? Pelo que consta, o marido tem que dar a sua vida pela esposa, amém? Esse é o amor de Deus, amém, Jesus? Alguns estão pedindo a unção, pastor, me dá essa unção. Você já recebeu a unção que veio do santo. Só deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir essa unção. Sabe, a gente vive também uma herança doutrinária que se baseia na cultura do mérito, que é ligada à justiça que procede da lei. E querendo ou não, a gente sempre está correndo atrás do prejuízo. Então parece que a gente precisa alcançar alguma coisa, fazer alguma coisa. Não, nós já alcançamos em Cristo Jesus. O que precisa ativar agora é o modo fé, porque eu já recebi, eu só preciso crer que eu tenho, que está em mim, que eu fui ungido, que há um novo e vivo caminho através do qual eu posso entrar e desfrutar de tudo quanto a Bíblia diz, porque eu sou, tenho e posso o que ela diz. Não são as circunstâncias, não são os contratos, porque pessoas que dizem que amam, somente quando são correspondidas, são aquelas que amam do tipo contrato. Você faz, eu continuo a fazer. Você não faz, eu me desobrigo a fazer. Esse é o tipo de amor que as pessoas dizem lá fora ter. Mas você está cheio da unção que veio do santo. Então o fruto do Espírito vai se manifestar, porque o seu tanque está cheio de amor. Quando você fala, eu não tenho amor, tem sim, porque Ele encheu o seu tanque. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pastor, mas como ser fiel a uma pessoa que não é fiel? Olha para o Pai. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Você tem o DNA do Pai. Você é a carinha do Pai. Quando ficar difícil, olha para o Pai. E Paulo escreveu a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,13, dizendo isso. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então a nossa condição de fidelidade não está baseada na fidelidade do outro, está na fidelidade de Deus na minha vida. Então você tem amor, você tem fidelidade. Mas será que eu tenho? Deus já provou o seu amor. Em Romanos 5:8, Paulo vai dizer isso, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós não éramos amáveis. É esse tipo de amor que vai evidenciar que você é um homem, uma mulher ungido de Deus.
É a manifestação desse fruto do Espírito na sua vida que vai mostrar que você está cheio da presença de Deus, que você move no sobrenatural, porque naturalmente, bateu, levou, faz eu faço, não faz eu não faço, ama eu amo, não ama eu não amo. É fiel, eu sou fiel, não é fiel, eu sou infiel. Isso qualquer pessoa lá fora faz, um incircunciso, um filho de Belial faz, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus, você tem a unção que desce do alto, você tem a capacitação, unção de Deus, para ir além daquilo que o mundo te exige. Amém? Pode glorificar o nome do Senhor. A alegria e a paz, um outro exemplo aqui do fruto do Espírito. Diga alegria, e paz. Amém, Jesus? São também gomos do fruto do Espírito e evidenciam que nós somos cheios do Espírito, somos ungidos de Deus. Pessoas só conseguem mantê-las, a alegria e a paz, durante uma festa, uma noitada, sob o efeito de uma droga, lícita ou ilícita, ou quando passam, ou quando não passam por faltas, privações, contrariedade. Mas sabe, quando nós olhamos para Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E o que é toda e qualquer situação? Toda e qualquer. Situação boa, entra. Situação boa entra nesse caso? Sim ou não, igreja? E situação ruim entra também? Então Paulo, ele aprendeu a viver o quê? Diga contente. Ou seja, se alegrar. Ele não se alegrava pela situação, ele se alegrava na situação. Em passando por um momento tudo bem, se alegre. Em passando um momento que não está tudo bem, se alegre, não pela situação, mas na situação, porque a sua alegria não é a situação, não são as circunstâncias, não são as contingências, não é o dinheiro no bolso, não é uma pessoa, não é nada disso. A sua alegria tem um nome, a sua alegria é Jesus, é Cristo Jesus. E por isso nós podemos ficar bem estabilizados, porque Jesus não muda, as circunstâncias mudam, as condições financeiras mudam, o clima muda, sim ou não? Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então Paulo, ele entendeu isso, por isso que ele vai falar que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, está lá em Filipenses 4:11, mas ele também diz em Filipenses 4:7, que ele recebeu, e ele ministrava a paz que excede todo o entendimento, porque o mundo, ele tem uma paz no entendimento raso, ou seja, diante dessas circunstâncias, alguns estímulos, algumas coisas que talvez aparentemente são boas, algumas coisas que aparentemente faz bem para os sentimentos ou para a alma, ou não ter privações ou contrariedade, faz com que a pessoa tenha paz, mas a nossa paz excede o entendimento, é aquela paz que talvez você está vivendo, lá no seu trabalho, as pessoas olham e falam assim, gente, ele ganha como eu, e está em paz, ou até ganha menos do que eu, está em paz. Lá na sua faculdade, ele está passando a mesma luta que eu, mas tem paz. Ele também tem dificuldades na sua casa, na família, mas ele tem paz. O que é isso? É um homem ou mulher ungido de Deus, cheio do Espírito Santo, que aprendeu que uma coisa evidente na vida dele é o fruto do Espírito, a paz de Cristo. Essa é uma pessoa ungida. Por isso Jesus também disse lá em João 14:27, eu deixo a minha paz eu dou a vocês. A paz de Cristo não é a paz que o mundo dá. O mundo tem uma paz falsa, é fake, mas nós temos a paz verdadeira, que excede todo entendimento. E esse fruto
especificamente, Ele vai mostrar que de fato você tem a unção de Deus. Sabe o que dizer então de outros frutos ou de outros gomos do fruto, como a paciência? Quantos têm paciência aí? De manhã levantaram mais mãos aqui. Eu acho que você ouviu a mensagem de manhã, né? Aí você encorajou assim mais rapidamente. E eu disse que ainda que você ache que não tenha, pela fé você levanta a mão e fala assim: eu sou cheio desse fruto na minha vida. Tem uns que estão fazendo assim, não estão declarando, não, estão pedindo. Tudo bem, fala para o seu irmão, tudo bem. Jesus ensinou: aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta é aberta. E o Senhor também, Jesus ensinou que aquele que pede o Espírito, o Senhor nada impropera, Ele dá liberalmente. Quer o Espírito de paciência na sua vida? Então receba. Agora muita gente está recebendo aí, hein? Pai, eu também preciso. Deixa eu pôr a mão aqui assim. Eu preciso. Paciência, que é a longanimidade. E o que dizer da mansidão? Quantos mansos aqui na cena? Manso e humilde, que tem o domínio próprio. Queridos, eu quero dizer que esse fruto, ele está na sua vida, porque é o fruto do Espírito. O Espírito está em você. Ele só precisa se manifestar. E Ele não vai se manifestar na hora que não precisa dEle. Você vai precisar manifestar na hora que precisa dEle. Quando você passar por uma situação que o mundo fala: tirou minha paciência, é nessa hora que você mantém a paciência. E vai ser uma evidência que você está cheio do Espírito e você é um homem ungido por Deus. Isso o mundo precisa ver, porque quando eles virem isso, na minha e na sua vida, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Porque essa é uma luz a brilhar na escuridão desse mundo, que não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem nada disso. As pessoas até tentam, sabe, se empoderar de ferramentas naturais. Eu não tenho nada contra elas, em essência, trabalham no campo da mente, da alma, ajudam, mas eu quero falar algo que está no Espírito. A sua constituição, a sua essência não é alma, a sua constituição, a sua essência é Espírito. Diga assim: eu sou Espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Essa é a nossa tricotomia. Agora preste atenção, o que está sendo ministrado aqui, exatamente no seu espírito, para que você realmente viva a vida de Deus, cheia de unção. Sabe, o homem, ele não consegue, o homem natural não consegue andar assim, com paciência, com mansidão e domínio próprio. Por quê? Porque normalmente lá fora, as pessoas requerem em todo tempo a chamada justiça própria. Justiça própria, o nome já diz, é justiça de Deus. Não, se é própria de quem? Do homem, é justiça do homem. Mas a justiça do homem não passa de trapo de imundícia para Deus. Não atende o padrão moral de Deus. Ninguém pode avocar para si que é um homem bom e falar: eu vou entrar agora com os meus atributos e com minha justiça no céu, porque não vai. Preste atenção no que eu vou dizer. A lei, que é a justiça própria, ela está ligada à lei moral de Deus, e a lei de Deus, ela reprova o melhor dos homens. Pensa na pessoa que você conheceu neste mundo, que é um santo, uma pessoa assim bondosa, uma pessoa nota 10, pensa nela aí. Pensou? A lei reprova essa pessoa. Agora pensa naquela pessoa, a pior que você conheceu. A graça aceita essa pessoa. Você entendeu qual que é a vara de Deus? Então nós precisamos entender que quando o fruto do Espírito vem exatamente para que nós possamos manifestar
a unção andando de modo digno, não para alcançar algo, mas porque já fomos alcançados. Então hoje eu e você, diante de Deus, através da cruz, através de Cristo, nós já somos dignos. Diga, eu sou digno. Mas talvez para uns pareça pesado, porque não estão andando dignamente. E isso pode acontecer, não deveria, mas pode. Porque uma vez que eu nasci de novo, e fui gerado segundo uma semente nova, incorruptível, a Bíblia diz que eu tenho agora o Espírito Santo. Então eu fui santificado por esse Espírito, eu fui ungido, o fruto do Espírito está em mim. Então agora existe uma dignidade dentro de mim. E por isso Paulo, ele vai dizer aqui também aos Gálatas, aí no finalzinho, no verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E eu quero fazer uma paráfrase, que diz assim, desse texto, aqui diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero dizer, se vivemos na unção, também andemos na unção. Porque a diferença é quando nós somos dignos, somos ungidos e não andamos assim. Então nós precisamos viver, porque essa é a vida de Deus em nós, mas andar dessa forma. Ou seja, eu sou digno, ando dignamente. Eu sou ungido, ando na unção de Deus. E nesse caso, para terminarmos, a unção de Deus vai se evidenciar na sua vida através da manifestação do fruto do Espírito. Amém? E a segunda evidência, se a primeira é a manifestação do fruto do Espírito, a segunda evidência é da manifestação dos dons do Espírito Santo, dos dons. Depois você vai ter tempo de ler lá em 1 Coríntios 12, 7 a 11 e Romanos 12, de 6 a 8. Mas eu quero te falar que a unção que Jesus recebeu, nós citamos Atos 10, 38, a unção com a qual Jesus foi ungido, para curar, para andar por toda parte fazendo o bem, libertando os cativos, essa unção também foi derramada sobre os seus discípulos. E quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? A Bíblia diz lá em Atos 2, vamos abrir em Atos 2, Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito. Então, se tratando de unção, o Senhor deseja que todos sejam cheios do Espírito Santo. Ou seja, que nós tenhamos uma evidência, que nós tenhamos um sinal seguro na nossa vida, de que de fato fomos ungidos pelo Espírito, fomos cheios do Espírito, fomos batizados no Espírito, e recebemos a mesma unção com a qual Jesus foi ungido, para fazermos obras que Ele fez, e para aqueles que creem até obras maiores. Nós precisamos entender, que quando Jesus ele deixou as recomendações aos discípulos, antes desse momento de Atos 2, e ele estava ali no Monte das Oliveiras com os discípulos, e ele vai dizer: olha, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Lucas 24, 49. Permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O mesmo texto de Lucas 24, 49 é Atos 1, 8, que diz: mas recebereis, ou vocês receberão poder, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, as recomendações que Jesus deixou para os discípulos, para que eles esperassem em Jerusalém, esperassem a promessa, era uma promessa para aqueles que crescem.
porque eles seriam revestidos de poder, ou seja, eles receberiam uma unção específica, outro batismo, através do derramar do Espírito Santo sobre eles. Mas eu tenho uma boa notícia para você que está aqui na Igreja Batista do Amor, ouvindo essa mensagem, a unção de Deus. Aquilo que para aqueles homens era uma promessa, aquilo que os pais da fé, os profetas predisseram, Joel disse, era uma promessa, uma expectativa, hoje é uma realidade. O Espírito já foi derramado, o Espírito já foi dado, o Espírito já foi concedido, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo está enchendo a sua vida, o Espírito Santo está ungindo a sua vida, o Espírito está ungindo a sua casa. Essa obra está consumada. Sabe, nós precisamos entender que essa é uma unção que está acessível. Porque enquanto eu achar que essa unção não está acessível, enquanto achar que eu preciso fazer ainda alguma coisa, eu preciso, sabe, não, você precisa crer. Tem crente aqui nessa noite? Você precisa crer. Então você será revestido de poder. Você vai receber uma unção específica nesta noite. Você vai receber um outro batismo nesta noite. Você vai receber um derramado Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai ativar agora o modo celestial, o modo fé, através do qual você vai se tornar um outro homem, uma outra mulher. Foi isso que aconteceu com eles ali. Essa unção, esse poder, os sinais, as maravilhas, não foi ou não foram para deixá-los, sabe, insuflados, célebres, mas foi exatamente para que eles se tornassem outros homens. E eu vejo aqui diante de mim pessoas sendo transformadas aqui em nome de Jesus. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você está recebendo isso nessa noite? Você não veio aqui para, sabe, uma peça teatral, você não veio para um cinema, você não veio para uma reunião social, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus e receber isso. Se não veio para receber isso, você está desfocado, você veio para receber uma palavra, você precisa receber. Você crê nisso? Então receba essa palavra. Sabe, sua vida nunca mais será a mesma. Esses homens, eles se tornaram o que? Mais intrépidos. Eles se tornaram mais ousados. Esse derramado Espírito como um óleo sobre toda a carne foi o cumprimento da profecia de Joel. Joel já havia predito. Pedro, aqui em Atos 2, mais adiante, ele prega, e ele prega porque ele já tinha recebido o Espírito Santo, já tinha sido, ungido com uma unção específica, revestido de poder. Um outro batismo estava sobre a sua vida. Então ele abre a boca e começa a pregar. Em Atos 2, do verso 14 em diante, ele se levanta e se dirige à multidão e começa a falar e pregar. E no verso 16 ele diz: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne, outra versão. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Eles vão profetizar. É isso que está acontecendo nesses dias. A unção de Deus, mais uma vez, sendo derramada sobre nós. Uma realidade espiritual já predita, mas que agora nós precisamos tomar posse e viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Está na hora dos jovens terem visões. É muito mais fácil um ancião, é muito mais fácil um velho ter visão, porque tem experiência de vida. Mas Deus vai dar para jovens visões.
É muito mais fácil para um jovem sonhar. É um sonhador jovem, sonha com tudo. Mas nesses dias, Deus vai dar sonhos para pessoas mais velhas. É uma unção que move no sobrenatural, sai do trivial, sai do comum, sai do que qualquer um vê, para ver a glória do Senhor manifesta no nosso meio, para ver a glória do Senhor manifesta em nós e através de nós. Esse derramar do Espírito como óleo foi esse cumprimento da profecia. Eles falaram em outras línguas, eles profetizaram, tiveram visões, sonharam, enfim manifestaram os dons do Espírito. E nós vemos nesta unção que aconteceu em Pentecostes, e depois se espalhou por onde a igreja primitiva chegou, o que Paulo escreveu: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A unção não está para você se tornar inflado, arrogante, soberbo, sabe, orgulhoso, celebridade. Não, a unção está na sua vida para você cumprir a missão de Deus, porque aqueles homens que receberam a unção não se tornaram mais célebres, se tornaram sim mais conscientes da sua missão, mais servos dispostos a irem até as últimas consequências, e por meio disso alcançasse um fim proveitoso, que é edificar a igreja, propagar a mensagem até os fins da terra. E quando eles, talvez apertados, porque vai ter pressão, vai ter perseguição, e naquele tempo havia muita. Eles acabaram de ser ungidos, e veio pressão, houve prisão de Pedro e João. Mas sabe o ápice? É quando nós vemos, quando Pedro e João foram soltos da prisão, e junto com os irmãos oraram. E talvez diante da pressão, depois de sair da prisão, a nossa tendência é falar: eu vou pegar mais leve, porque eu não quero voltar mais para lá, não quero ser pressionado. E não foi isso que eles fizeram. Oraram pedindo que, diante daquelas ameaças, o Senhor concedesse, desse aos servos o que? Que eles anunciassem a palavra com toda ousadia, enquanto eles estendiam a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do Senhor Jesus. Eu estou te falando que nesse tempo de dificuldade, de pressão, de adversidade, Deus vai dobrar a unção na sua vida. Deus vai dobrar o óleo na sua vida. Deus vai derramar a porção dobrada do Espírito Santo dele na sua vida. Deus já está fazendo isso, porque quando eles fizeram essa oração, eles estavam pedindo um renovo da unção. Um renovo da unção. Você já foi ungido, mas o Senhor está te chamando hoje para ser renovado na unção dele. Renove-se na unção de Deus nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé. É um tempo que o Senhor está separando a Igreja Batista do Amor, no ano da consagração, da dedicação, da separação e da unção, para cumprirmos o propósito. O propósito da nossa vida não é comprar um apartamento, não é comprar uma casa, não é comprar um carro, não é fazer um curso superior, uma pós, não é casar, ter filhos. Tudo isso faz parte da vida, mas o propósito é muito maior do que isso. Deus tem um propósito eterno para você, e Ele quer que você esteja ungido, renovado no nome de Jesus. E nessa hora, como nós fizemos de manhã, nós fizemos algo bem específico que Deus colocou no meu coração.
Normalmente nós chamamos os pastores, que são homens íntegros, cheios de fé, mas hoje nós estamos chamando os diáconos, que são homens e mulheres também íntegros, cheios de fé. E eles foram ungidos nessa igreja primitiva. Estevão, Filipe, Nicanor, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. Então eles e elas que estão aqui, estão com óleo. Preste bastante atenção. O óleo é uma especiaria normal. Não há nada místico no óleo. Não foi consagrado em Israel, não tem nada disso. É um óleo, é uma substância comum. Sabe o que é incomum? É a sua fé. O óleo é só um símbolo. O Espírito, ele é simbolizado, tipificado pelo óleo. Então, esses homens e mulheres, os diáconos, vão chegar até você e vão ungir as suas mãos. Pastor, eles não vão me ungir, não, vão ungir as mãos de vocês. Vocês mesmos vão ungir a sua própria vida. As suas mãos estarão cheias de óleo, então você vai ungir a sua cabeça, ungir os seus lábios. Hoje de manhã teve pessoas que ungiram os pés, para que fossem formosos, anunciassem boas coisas. Você tem a unção que veio do santo. Nós, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, podemos orar e interceder, e é o que você vai fazer, amém? Então recebe essa unção agora, e comece a clamar. Recebe essa unção nas suas mãos, e comece a ungir a sua mente, o seu coração. Comece a ungir os seus lábios, os seus pés, as suas mãos. Comece agora a ser renovado no Espírito Santo de Deus. Ora pelos seus. Declare isso, igreja. Verdadeiramente Deus está aqui.
Só a igreja cantando, há uma unção. Isso. Eu queria fazer mais uma oração com a igreja. Feche os seus olhos por mais um instante. Coloque a mão no seu peito e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. E agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, que um dia estive em teus caminhos, mas me afastei, me desviei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui: se você fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Alguém aqui fez essa oração que nós fizemos agora juntos e se identificou com esta oração? Você pode levantar sua mão aí onde você está, nós vamos orar por você. Amém, amém, amém. Vejo uma mão levantada. Isso, você abraça ela ali, sua irmã, né? Amém. Isso, que bênção. Pastor Almir ali, ó. Amém. Deus abençoe, seja bem-vinda, família de Deus, ou seja bem-vinda de volta, família de Deus. Mais alguém aqui quer fazer essa decisão? Mais alguém levantou a mão? Amém. Abraça ela, irmã Rosângela. Seja bem-vinda, família de Deus. O amor de Deus é derramado no seu coração. Sua vida nunca mais será a mesma. Mais alguém? É um momento de Deus para você. Você está selando a eternidade. Sua mão levantada não está fazendo uma opção por uma religião ou por uma denominação, mas uma decisão por Jesus. Mais alguém? Alguém que, como pródigo, está voltando à casa do Pai, estava desigrejado. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos dizer: sejam bem-vindos à família de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Quantas evidências que demonstram que você é uma pessoa cheia do Espírito e ungida por Deus. A manifestação do fruto do Espírito e a manifestação dos dons do Espírito. Mas peça discernimento ao Senhor a hora de usar um e de usar outro. Amém? Por exemplo,
Às vezes você está numa situação e requer de você muita sabedoria. E a sabedoria, às vezes, vai ser você calar. Às vezes nós temos o ímpeto de sermos reativos. E falamos, e depois que a palavra sai, é um dano. Então preste atenção, às vezes você vai ser usado para falar em línguas. Outra vez vai ser usado para domar a sua língua. Falar em línguas é um dom do Espírito. Domar a sua língua é um fruto do Espírito. Quem recebeu essa palavra aqui? Então peça discernimento a Deus, porque Ele vai te usar. Você recebeu a unção que vem do Santo. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, uma semana de bênção, vitória em nome de Jesus.